Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler o capítulo 3 do Evangelho de São João, o diálogo de Jesus com Nicodemos. É interessante aqui o jogo que continua Jesus a fazer entre as coisas da terra e as coisas do alto, as coisas do céu. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Amados e amadas de Deus, terra, céu. Ter aqui a mentalidade da terra, ter aqui a mentalidade do céu. Estar apegado às coisas da terra, falar das coisas da terra, vir do céu, pertencer às coisas do alto. Amados e amadas de Deus, viver das coisas da terra é viver humanamente. Ter o olhar voltado para o céu implica ter o olhar voltado para Deus, ter o olhar voltado para aquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Por isso Jesus vai dizer, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus é aquele que dá testemunho das coisas de Deus. Jesus, ele veio do Pai. Jesus revela para nós o Pai, ele testemunha para nós o Pai. Mas o que acontece? O judaísmo do seu tempo não aceita o seu testemunho. O grande perigo nosso ainda hoje é não aceitar o testemunho de Jesus. E não aceitando o testemunho de Jesus, irmos vivendo humanamente, irmos vivendo somente das coisas deste mundo, levarmos uma vida somente baseada e pautada na imanência da história, nas coisas da história. Continua o Evangelho, continua Jesus falando, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho de Jesus atesta que Deus é verdadeiro, que Deus é a verdade. Continua o Evangelho, de fato aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Amados e amadas de Deus, o Filho é este que foi enviado pelo Pai. Então ele fala as palavras de Deus, ele revela para nós as coisas de Deus, ele revela para nós o Pai, ele revela para nós a realidade de Deus, ele nos insere no mundo de Deus, ele traz o mundo de Deus para a nossa vida, para a nossa história, porque ele nos revela Deus, ele nos insere no mundo de Deus. E diz o texto, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ungiu o Filho com seu Espírito, o Pai lhe dá a totalidade do Espírito. Continua o texto do Evangelho, Jesus falando, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. É o amor eterno entre Pai e Filho. O Pai ama eternamente o Filho ama eternamente o Pai entregou tudo nas mãos do Filho, o Pai dá tudo ao Filho. E agora conclui então Jesus, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida,
pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amados e amadas de Deus, quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida e tem a vida eterna, porque Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Peçamos então a graça nesse dia de vivermos voltado para as coisas do alto. Jesus é aquele que nos insere nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Quem segue Jesus vive neste mundo, mas vive voltado para as coisas de Deus, vive voltado para as coisas do alto, porque não se pauta pela mentalidade desse mundo, mas se pauta pelo Evangelho, se pauta por Jesus Cristo. E tenhamos certeza que assim temos a vida, porque Jesus é a vida, Jesus é a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Que você tenha um dia muito abençoado, uma quinta-feira muito abençoada, e que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.